Eu vou pedir licença para vocês, para a gente ler aqui uma matéria do portal Lance. Tem outros portais aí, tá pipocando. Uma entrevista ou uma fala, uma reportagem desse rapaz aí que tu tá vendo, desse tal de Isaac Soares, colunista do jornal Marca. Então, sem muita perda de tempo, deixa eu ler, e quando a gente lê, ou à medida que a gente lê, a gente vai ali discutindo e a gente vai fazendo as nossas ponderações. Eu vou logo adiantando que é de ficar indignado. Aparentemente, os espanhóis estão com dificuldades para digerir a eliminação do Atlético de Madrid no Mundial de Clubes da FIFA. Na opinião de Isaac Soares, colunista do jornal Marca, o bom desempenho das equipes sul-americanas encontram razões não necessariamente na qualidade das equipes. Então, para ele, futebol sul-americano, equipes brasileiras, equipes argentinas não jogam absolutamente nada, tá? Na opinião desse... Tá. Acho que as equipes brasileiras e argentinas estão rendendo nesse Mundial, primeiro pela mentalidade com que encaram o torneio e depois pelo momento físico que chegam. É o contrário do que acontece com os europeus, disse. Ou seja, de novo, o diabo desse condicionamento físico desses europeus que não aguentam calor é colocado como desculpa, como justificativa. Ou seja, o calor eu uso para justificar o meu insucesso e utilizo para desqualificar o sucesso do outro. É basicamente assim. No final do ano, quando nós estamos em fim de temporada, ninguém fala nada. É só o que eu escuto esses babacas europeus falando. Se ele tem direito de falar dos times brasileiros, eu também tenho direito de chamar ele de babaca. Tá bom? Por favor. Por favor. Tá? Aí depois vem aqui o TikTok dizendo que eu estou infringindo as regras, as diretrizes. Pelo amor de Deus. Por favor. Então, ele continua aqui dizendo o seguinte: vale ressaltar que em levantamento feito pelo SofaScore, a realidade, que é um portal aí de dados estatísticos, a realidade vai de encontro ao que afirma Soares. De 14 de junho do ano passado à mesma data de 2025, os 4 times brasileiros lideram o ranking de mais partidas disputadas, contradizendo a fala de que os europeus são quem estariam cansados por estar em fim de temporada. Para efeito de comparação, por exemplo, o Flamengo, time que mais jogou nesse período, tem 22 jogos a mais que o Atlético, 77-55. Mas isso daí é besteira, isso aí não deve ser levado em consideração, tá? Isso aí é totalmente besteira. Quando comparado ao Botafogo, rival dos colchoneiros na última partida, a diferença é um pouco menor, mas não menos importante, 73-55. Aliás, a respeito do Alvinegro, que apesar da derrota se classificou em segundo lugar, eliminando o Atlético, o colunista foi além. De acordo com ele, caso jogasse a La Liga, que é o campeonato espanhol, como é conhecido, no caso, o atual campeão brasileiro e da Libertadores da América teria um resultado longe do satisfatório. Ai, meu pai do céu. Por isso estão surpreendendo, isso na visão dele. Acho que em condições normais, entendo que o Botafogo não estaria entre os 10
primeiro se jogasse a La Liga, ou a Liga Espanhola. Acho que seria a equipe do meio da tabela para baixo, afirmou este senhor Isaac Soares. Olha, é lamentável que ainda tem brasileiro, ainda tem pessoas que se dizem brasileiras com complexo de vira-lata. Aqui ninguém está negando ou deve negar que o Brasil, o continente sul-americano, está sim atrás dos times europeus. Nunca eu acredito que ninguém negou isso. Tá? Se tem ainda os que negam, são poucos, não é a maioria. Mas desqualificar, porque ele não está falando só de um ou de outro, ele está desqualificando, de uma forma geral, o futebol brasileiro. Ele está simplesmente dizendo que o futebol brasileiro é um lixo, em outras palavras. Sinceramente, tá? Para bom entendedor, isso já basta. Tá certo? Olha, a minha visão é que este senhor foi muito infeliz em suas palavras e que, eu volto a dizer, volto a repetir o que eu já venho falando aqui há tempos. Ou desde quando eu comecei a falar por aqui, a emitir as minhas opiniões, a fazer os meus comentários. Que é só apenas um pingo num grande oceano. Um pingo de água num grande oceano. Bem, se nós passarmos a encarar o futebol brasileiro de forma séria, e quando eu falo de forma séria, eu estou falando de não apenas recursos e estrutura, mas principalmente a mentalidade dos dirigentes, daqueles que mandam e desmandam na grana. Através de uma gestão séria, de uma gestão correta, a gente consegue sim diminuir cada vez mais a distância tão discrepante entre o continente europeu e o continente sul-americano. E se nós fizermos isso, fazendo com que competições como essas, que é o Mundial, passassem a ser mais rotineiras, de modo que a gente passasse a jogar mais com esses times, eu tenho certeza que isso ia cada vez mais diminuir e esses europeus não falariam tão mal de forma a denegrir a imagem do futebol brasileiro. É isso que eu penso no atual momento.